de 1941. Discernimento. Louvado seja o bendito nome do Senhor, paz na terra aos homens de boa vontade. Meus amigos e meus irmãos, o trabalho que vós tendes entre mãos, se bem que muito pesado, muito difícil, é, no entanto, cheio de muitas felicidades e muitas recompensas. Difícil, meus amigos, é coisa que não necessitava explicar, porque vós conheceis os embaraços que na terra sempre se apresentam aos que querem andar direito. Se é um homem, as tentações da riqueza são fortes de tal maneira, que dificilmente ele se equilibra para continuar honesto. Se é uma senhora, que vive sobre si, honestamente, por não ter amparo na terra, basta procurar a proteção de alguém para fins lícitos, já a tentação penetra nesse indivíduo e o pensamento do mal se apodera. A senhora tem que virar as costas, e caminhar sozinha. Por toda parte a tentação. Se é uma criatura que tem fé, que lança mão de todos os seus recursos intelectuais e morais para formar um núcleo espírita, protetor de crianças, ou de velhas, ou de doentes, já a voz do mundo se levanta para julgar a semente da inveja sobre a sua iniciativa. Se essa criatura for das tais formadas para a luta, e recebe toda essa descarga de fluidos procurando dissuadi-la, é como se estivesse mergulhando numa onda e surgindo após ela. Vai adiante e consegue afinal seu ideal. Ainda assim, não está isenta de maus entendimentos, muitas vezes dos mais íntimos, e se seguem as lutas e os raciocínios infelizes, porque viver assim, se tenho meios para ser sossegada, para viver em paz, sem esse trabalho. Para que me incomodar por isso, arcando com uma responsabilidade tão difícil? Não era muito melhor estar com os meus, e deixar para este trabalho, para quem não tem o que fazer? Estas tentações são constantes, de forma que, toda criatura que pretender fazer o bem tem sempre um empecilho na frente, sempre um embaraço. Então, que se deve fazer? Como proceder? Agindo de acordo com os fatos. Já há alguns dias um espírito elevado falou, e suas palavras devem ficar gravadas, pois, já foram impressas em livros ditados aqui. Essas palavras são, pela voz da consciência fala o guia. A consciência se consulta, e o guia fala. Eis aí a resposta. A vós, meus amigos, que vos encontrais à frente deste trabalho, sede sinceros, fiéis, constantes e verdadeiros. Guardai a vossa crença espírita de todas as tentações, e procedei conforme o Espiritismo recomenda. Afastai-vos daquilo que for feito no escuro, porque, tudo que é feito às escuras, não serve. Não leveis vida descuidada, preguiçosa. Sede fiéis a este princípio, Espiritismo concorda com isto. O Espiritismo me ordena o contrário. Então fazei o que o Espiritismo manda. É tão fácil. Meus amigos, eu quero dizer-vos que nós estamos sempre trabalhando convosco, buscando encorajar-vos. Não temos ciência para dar, temos experiência ganha, recebida no além, experiência que não só a vida terrena nos deu, mas aquela que o despertar no além nos fez conhecer, isto é, a exatidão da vida egoísta que tivemos na Terra. Porque, a vida no espaço nos faz estudar e compreender a inutilidade das vidas anteriores que tivemos na Terra e o mau emprego dos nossos dias. Vós sois abençoados por Deus, porque conheceis essa doutrina, vós ledes os livros impressos, vós compreendeis as comunicações do além, não as minhas, que fracassou, mas de todos aqueles que são os verdadeiros luminares que estudam a ciência que nos ensinam. Vós sois felizes, muito felizes, porque estudais a ciência que outros não puderam encontrar, porque em outros lugares lhes deram doutrina, pela qual as suas vidas se hão de desmoronar tão fragilmente, que parece um cataclisma. Guardai este parecer, nesses lugares nada se consegue de bom, perde-se a saúde, perde-se o tino para a vida, ganha-se o fanatismo e a obsessão. Aqui sois felizes. Aqui vindes por vontade, aqui recebeis a benção do alto.
Deus vos guie. Maria Rita. Em 7 de março de 1941. Esperemos socorro do Mestre. Amigos e irmãos, coisa agradabilíssima para o espírito desencarnado é a comunhão com seus irmãos da terra. Mormente quando dessa comunhão resulta algum proveito para qualquer deles. Nós temos vontade de fazer sempre o bem. Somos espíritos ainda não perfeitos, desejosos de evolução, e procuramos, pelos mandamentos do Cristo, cumprir a lei de seu Pai. Nas lutas tremendas de uma existência proveitosa, nós vos queremos confortar com a certeza que do alto são vistos os vossos suspiros, são ouvidas as vossas queixas, são atendidos os vossos rogos, e nós estamos no espaço infinito, povoado de seres bondosos, de seres solidários com todos aqueles que sabem crer. Coragem, pois, apegai-vos à âncora da fé, única forte para segurar a criatura humana nesta luta tremenda em que o mundo se vê contra o mal, contra a discórdia, contra a separatividade. Nós, no além, buscamos, pela vontade daquele que nos ordena, cumprir a sua lei de demonstração de paz, de amor, de solidariedade, de amizade fraterna, pois é assim que Jesus exige daqueles que lhe querem bem. Qual de vós penetrando na sua própria consciência não encontra lá guardado o amor supremo do Divino Mestre? Qual de vós pode ser indiferente às provas de bondade, de humildade, de fraternidade para com as criaturas terrenas? Penso poder dizer com verdade que ninguém é indiferente a Jesus. Pois bem, do fundo da alma, pedi a Deus que vos permita subir, se possível for, rapidamente. Venho para vos concitar, para vos animar, para vos dizer que tenho acompanhado os vossos passos, procurando com as minhas poucas forças amparar os passos daqueles que querem o bem e são desviados dessa reta por sentimentos opostos, por contradições errôneas, por violências espirituosas. Eu procuro, na medida da minha força, segui-las, ampará-las e dizer-lhes bem perto do coração, bem junto do espírito: sê fiel. Tem confiança em Jesus, sê fiel, sê corajoso e cumpre até o fim o teu destino. Quando chegares no além, como eu cheguei, verás como o dia na terra é escuro, como a caridade do além é luminosa. Deus te guie, Deus te ampare, é o que desejo neste instante, e que Deus abençoe toda a cristandade. Smirome. Em 21 de março de 1941. Firmeza, doçura e tolerância. Amados irmãos, Deus esteja convosco. O Espírito vindo à terra, vós o sabeis, traz a sua tarefa ao cumprir, tarefa ou missão. A tarefa é sempre um cargo mais simples, um trabalho a realizar. Missão é uma espécie de incumbência que não pode ser confiada a qualquer espírito, e aquele que dela se encarrega necessita ter a capacidade moral correspondente ao valor dessa exigência que se lhe faz. Quando a criatura vem à Terra trazendo a sua tarefa aí cedo a descortina, cedo começa a desenvolver-se, no sentido de trabalhar em prol dessa faculdade, quando, porém, mais tarde é que se descobre a razão pela qual aquele espírito vem desempenhar esta ou aquela tarefa. Necessário é que saibam aproveitar todos os minutos, para que não desperdicem nenhum instante de sua vida. Quem trabalha na vinha do Senhor deve saber que o seu chefe é Jesus. Aqui tendes um campo amplo para o devotamento espírita, aqui tendes um campo fértil para a sementeira evangélica, e vós, que sois os semeadores deste campo, tomai todo o tento, todo o cuidado em que a sementeira não seja aturvada pelo inimigo da luz, pela sementeira do joio, que não estejais vós plantando com toda a dedicação joio supondo plantar trigo. Urge, pois, que todo crente espírita faça o seu exame de consciência, completo, todas as vezes que se recolher ao sono reparador de suas forças materiais, que faça o controle de suas forças espirituais. Como crente deve fazer um exame severo sobre todos os seus atos do dia, se praticou alguma injustiça, se foi fiel à sua fé, se vacilou quando devia ser forte, enfim,
Esse exame deve ser feito por todos os que têm a responsabilidade de uma tarefa, no seio do Espiritismo. É recomendável, portanto, que aqui, essa grande concentração se faça, em benefício desta obra. João Evangelista está no além, e cada um amante do seu trabalho, entregue-se à sua direção, destrua o seu egoísmo, e procure implantar primeiro dentro de seu amor, para depois pregar no seio da coletividade. Espiritismo, meus amigos, é a luz, Espiritismo é paz, tranquilidade e progresso. Entrar primeiro dentro das normas evangélicas porque ela abre as portas felizes do além, e vos guiará. O Espiritismo sem Evangelho, longe de conduzir à luz, pode trazer a confusão. Assim pois, toda a vigilância é pouca. Não foi debalde que o Divino Mestre disse, vigiai e orai venho, pois, meus amigos, dizer a todos vós que tendes as redes desta obra presas nas vossas mãos, que precisais dar-lhe um impulso verdadeiro, com firmeza, com doçura e tolerância. Deus vos guarde. Max. Em 21 de março de 1941. A consciência humana. Seja louvado o Santíssimo nome de Jesus. Que a sua paz tranquilizadora venha repousar em todas as consciências. Meus amigos, meus irmãos, a consciência humana é comparável a um lago, agitado, se o perturbam elementos estranhos e, ao contrário, sereno, se tudo corre placidamente. A consciência tem os seus momentos de revolta, como tem a paz tranquilizadora. Esses momentos de revolta são aqueles em que o espírito compreende o mal que fez, e reage contra esse mal, muito embora lutando entre a sua própria vontade e o direito, mas desejosa de vencer. A consciência, quando se revolta, está cheia de razão. Ela vê o pecado, o precipício em que o homem se lança desesperadamente. A consciência o fere, o fustiga, o caustica, mas é para chamá-lo à linha do bem. A consciência flácida, serena, quando o espírito está em dia com o além, com os seus guias abençoados, os guias luminosos, que a todo momento procuram incutir no homem pensamentos de bondade, de justiça, piedade e amor. E quando esses pensamentos são assimilados, o homem começa na sua vida prática a usá-los. Positivamente, a consciência é tranquila, é como a superfície do lago, onde se pode espelhar o sentimento da alma. Vede bem, meus amigos, qual a condição íntima do vosso ser. Tendes vós uma alma cruciada tão profundamente, tão agravada com pensamentos em qualquer coisa que perturba a paz. Tendes certeza de não ter praticado o mal propositalmente. Tendes vós a certeza de que, embora errando, tivestes sempre a vontade de acertar, ou, bem ao contrário disto, propositadamente tivestes o intuito de fazer o mal. Vossa norma de proceder foi sempre de acordo com as intuições dos instrutores, embora contra os maus pensamentos do vosso ser. Fazei esse exame. Eu compreendo que a razão de vossas penas e dos vossos sofrimentos é devida, muitas vezes, à consciência, meus amigos. A consciência é o espelho da alma. Nela se reflete o bem, se é o bem que vos inspira. Nela se reflete o mal, se é o mal que praticais. Cuidado, pois, vigilância dentro do vosso ser. Nesta casa tenho vindo inúmeras vezes e aqui me sinto feliz. Em vossa companhia tenho me regozijado, muito embora que muitos pesares me tenham feito sofrer. Quem bem o faz é para si. Quem mal pratica, encontrará o resultado. Procurai ser criaturas de consciência em paz, porque nela se espelhará a vontade do Mestre. Irene. Em 28 de março de 1941. Olhemos para o alto. Que a paz do Senhor habite convosco. Eis-me de volta de uma das minhas viagens àquelas paragens, tantas vezes descritas para vós, onde vive a dor e a lágrima. Aqui estou eu para vos visitar mais uma vez, e dar a mim mesmo este prazer, que sempre tive, de fruir um tanto da vossa companhia. Não posso dizer ao meu coração, porque, mais forte do que o meu coração morto,
É o Espírito que lhe sobrevive. Penso sempre em vós, meus irmãos, nesta casa, na maneira singela com que sempre vos reunis, e venho hoje concitar-vos mais uma vez a deixardes de dar ouvidos às influências trevosas. Apurai os vossos sentimentos e olhai para o alvo supremo, que é o progresso do asilo. Graças a Deus, nosso Senhor, tudo que observo é devido ao esforço, à inteligência, ao braço forte e boa vontade, no desejo de progresso, e peço ainda, um pouco mais de interesse, embora correndo o risco de que me chameis exigente. Eu peço um pouco de desprendimento próprio, em benefício da causa que professais. Que respondam às ofensas, às injúrias, o mau entendimento, como Deus, na pessoa de seu Filho, ensinou. A cada ameaça um sorriso, a cada mau gesto um ensinamento bom, a cada má vontade coração aberto e fraterno. Meus amigos, vós andais como uma grande embarcação, em um grande navio, supondo, o maior dos transatlânticos, estando o marinheiro em seu posto, certamente a nau singrará ao mar, por mais revolto que seja, e alcançará a finalidade do seu destino. Assim fazei vós. Recordai-vos que dentro desta casa não tendes responsabilidades que não tendes lá fora, em vossas próprias residências. Lá tendes responsabilidades muitas vezes repartidas com outros braços fortes, que vos suprem. Aqui dentro cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua missão, e muitos que não pertencem à diretoria, estão com pensamento bom, praticamente em boa prece. Um pensamento bom é um elemento a mais, para o progresso. Trabalhai, pois, cheios de bons pensamentos, e lembrai-vos sempre que não trabalhais para homens, trabalhais para o alto. Que Deus vos abençoe. Maria Luísa. Em 28 de março de 1941. A voz confortadora de um amigo. Meus amigos, meus irmãos, fala-vos neste instante o mais humilde dos espíritos, talvez o mais pecador de todos os homens, mas, também, aquele que o maior número de bênçãos tem recebido no espaço, pela caridade e bondade de Jesus Cristo. Meus amigos, é do Evangelho do Senhor que Ele não dá pedras aos filhos que lhe pedem pão. É do Evangelho de Jesus que tenhamos sempre confiança em suas promessas e saibamos sempre proceder de acordo com a sua santa lei. O bom pensamento que tão depressa correu a mim, desejoso de uma palavra amiga, aqui tem sua resposta. Amigos e irmãos, a vida é uma luta contínua, vós o sabeis. Quantas lágrimas são derramadas de olhos que temos prazer em não ver chorar. Quantas dores ocultas afetam corações bondosos de onde só tem partido caridade e amor. Quantas tristezas perturbam espíritos fervorosos na crença do Senhor. Mas, voltando à página da vida, chega-se à conclusão de que Deus, nosso Senhor, não praticaria injustiça, pelo prazer de causar dores. A injustiça nunca jamais poderia existir naquele que há em si a própria justiça. Quem luta e se sente ferido, quem se sente magoado em seu íntimo, quem suporta a cruz pesada, deve lembrar no seu íntimo que as dívidas dos nossos espíritos têm que ser pagar até o último ceitil. Devo confortar, animar os meus irmãos a sofrerem com paciência, a suportarem com esperança as mágoas da vida, e nunca um minuto sequer abandonar a fé. A fé é o sustentáculo das almas, é o alimento do espírito, sua fortaleza nas lutas do mundo. A fé manteve sempre firmes os maiores mártires do cristianismo. Bendita seja a cruz. Bendita seja a salvação. Bendito seja o nome de Jesus. Raimundo Costa. Em 4 de abril de 1941. Atendamos a estes conselhos. Amigos e irmãos, venho falar-vos hoje com o coração nas mãos. Trago-vos a minha alma agradecida, pelas intuições que os vossos espíritos recebem e aceitam, dos seus irmãos do outro plano da vida. A minha alma participa convosco em todos os vossos sentimentos de amor.
E todas as vezes que uma lágrima vós procurais enxugar, que uma tristeza vós procurais dirimir, que uma contrariedade vós procurais amenizar, eu aceito, como se isso fosse praticado ao meu espírito, ou melhor, ao meu corpo, quando estive na terra. O tom jovial com que sempre vos falei, vai pouco a pouco desaparecendo, e, muitas vezes eu quero crer que vós não me reconheceis nesta outra forma de falar, mas, as amarguras do mundo, as apreensões do além, o mar de tristeza dos corações humanos, tudo isto chegou a nós outros, espíritos, de tal forma, que nos tornamos assim diferentes de nós mesmos. Não há motivo para rir, há motivos para apreensões e apreensões muito sérias, relativamente ao rumo que os homens estão dando à sua própria existência. Parece que a palavra paz, pouco a pouco se vai extinguindo no horizonte, e as 3 letras que a compõem se evaporam para serem substituídas pela tremenda palavra que significa guerra. As nossas súplicas vão ao céu na pessoa divina do Salvador, e são constantes, para que reine a fraternidade, para que diminua o pranto, para que se amenizem as dores, para que a tranquilidade volte ao planeta. Vós, aqui neste recanto, em que vos encontrais, quando o vosso pensamento sobe em prece para o alto, lembrai-vos daqueles que passam tristezas, amarguras, longe das vossas vistas. Sede fiéis, meus amigos, na vossa fé, sede fervorosos nas vossas promessas, sede amigos dos vossos amigos, porque na sombra, os espíritos fracos não cessam de tramar, não cessam de tecer as suas teias, em que os fracos muitas vezes sucumbem. Essas teias são armadas entre vós, são para vos separar, para vos inocular maus pensamentos, para enfraquecer as vossas obras, para que reine entre nós a desarmonia, para que um seja indiferente às dores do seu irmão, para que penseis unicamente, egoisticamente em vós. Para vós as teias são formadas nesse sentido. Será que concorreis para seu resultado? Espero que não. Porque vós, arrimados ao bordão da fé, sabereis resistir, continuando amigos e sabendo viver dentro das normas de uma perfeita solidariedade cristã. Lembrai-vos dos fracos, vós que sois firmes, e que só encontrais na terra injustiça, e sois acusados falsamente, tende os olhos abertos para o infinito. O vosso intuito é produzir bem e deveis sempre procurar beneficiar, confortar, impulsionar, levantar. A vossa tarefa é nobre, é altruística, é elevada. Tenho esperança que, Deus nosso Senhor, permitirá a volta do meu espírito à terra, cheio, saturado dessas ideias caridosas, para que possa fazer o bem como desejo, aos meus irmãos sofredores. Que a paz divina de nosso Senhor Jesus Cristo, habite dentro do asilo espírita João Evangelista, para que cada irmão seja solidário com o seu irmão, formando todos uma comunhão em que não possa penetrar uma intuição da treva. Maria Rita. Em 4 de abril de 1941. O Espírito da Fé. Meus amigos, meus irmãos, quanto nos satisfaz a união reinante entre os crentes espíritas da mesma fé. Quanto se enchem os nossos espíritos de prazer ao saber que vós vos considerais irmãos uns dos outros, vos amais ternamente e sentis a dor dos vossos irmãos, que as vossas súplicas sobem em favor de quantos necessitam. Meus irmãos, Deus muito tem para dar à terra e, não somente à terra, como a todo o universo, mas é a ela que me refiro, porque vós, a quem me dirijo, nela habitais. A terra tão cheia de lutas, tristezas, amarguras, por outro lado tão compensadora pela crença, pelo amor fraterno, pela claridade de consciência que, graças a Deus, ainda existem. Amai-vos muito. Sabeis que não há um só espinho ferindo qualquer de vós, que nós não sintamos do alto gemido do vosso coração. Isto significa que tudo que se passa na terra entre os homens, tem repercussão no espaço. Sentimos a dor, as amarguras, sentimos as alegrias, a felicidade, e, mais do que tudo isso, sentimos quando a ingratidão penetra em vosso meio.
Livrai-vos dela, não agasalheis, não aguardeis o sentimento que o mundo revolta. Amai os homens, seja qual for a sua sorte, a sua terra, são vossos irmãos. Amai-vos, portanto, pedi o esclarecimento dos seus espíritos, para a prática do bem. Amai-vos sempre, o amor vence qualquer obstáculo à prática do bem. Deus seja louvado. Max. Em 18 de abril de 1941. Um agradecimento. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Poucas palavras. Serem breve. Todos os crentes espíritas, na situação atual que atravessam, devem render graças ao Senhor pelas grandes esmolas que recebem, esmolas no campo espiritual, esmolas no campo material. Nós, espíritos, trabalhamos em prol da humanidade, buscando aliviá-la no seu sofrimento, mitigar-lhe as dores que muitas vezes o mundo não conhece. Nós, nesse afã de fazer bem, muitas vezes necessitamos da colaboração humana. Essa colaboração se baseia na comunhão constante com os nossos irmãos da Terra. Se alguma coisa de bom eles querem fazer e, como criaturas humanas que são, não o podem sem o auxílio do nosso esforço, para apoio da sua energia e boa vontade, igualmente os espíritos, desejando fazer algum benefício à Terra, também necessitam da colaboração humana para realizá-lo. Qualquer obra boa, não podemos fazer sós, necessitamos de um braço humano para colaborar conosco. Esta colaboração meu espírito agradece, buscando sempre diminuir sofrimentos, deter amarguras. Tenho encontrado na Terra quem receba intuições propícias, os quais o meu espírito comovido vem agradecer, não como agradece o homem para homens, mas como só é agradecer espírito, que elabora uma ideia e não a pode pôr em prática sozinho. Um abraço amigo, um muito obrigado, bem dirigido, que alcance o seu alvo. Deus seja louvado. Maria Rita. Em 18 de abril de 1941. Uma advertência em tempo. Meus amigos, muito amados irmãos, a graça de Jesus esteja convosco. Nestas lutas contínuas da vida, em que o homem labuta pelo pão cotidiano e pelo progresso espiritual da sua alma, a fé deve ser o guia seguro, para não sussurrar nas tempestades que constantemente surgem nesse planeta de provações e dores. Meus amigos, o crente evangélico, o crente espírita, deve modelar todos os seus atos pelo código de amor deixado pelo Mestre dos Mestres. Eu devo confessar que às vezes estas palavras em certas agremiações, esse código de amor, é adulterado pelo homem. Não dão essas criaturas o fruto que deviam dar. Porque em vez de se abeberarem dos conhecimentos trazidos ao mundo pelo Evangelho de Jesus, e aprovado pelo Espiritismo, para em seguida serem o impulso da evolução e progresso do homem, a criatura humana lê, recorda, aprende facilmente todos esses ensinamentos, mas, na prática da vida diária, recua, achando que é cedo para começar a dar o fruto esperado pelo Mestre, e vai achando muito belo o Evangelho, sublime a inspiração espírita, mas regulando a sua vida, o seu interior, pelo seu modo de pensar errôneo, de forma que, em lugar de suportar a sua cruz, abandona e acaba a existência terrena desastrosamente. Espiritismo, meus amigos, não é um conto, não é uma lenda, não é uma fantasia. Espiritismo é uma realidade da qual se pode tirar prova palpável, que serve para abrir os olhos do homem à vida além campa, e, mais ainda, ensinar-lhe a regra da vida na época atual. Quantos homens desesperados das coisas, buscam no suicídio a porta de saída, porque não podem resolver situações e, por outro lado, por não terem compreensão exata dos benefícios de uma dura cruz. Ao mesmo tempo, são completamente ignorantes em tudo que diz respeito à ciência do Mestre. Uma advertência, em tempo, o Mestre ouve, o Mestre vê, o Mestre escuta as almas, e, para ele não pode haver a máscara da hipocrisia, porque ele vê lá no íntimo das almas,
no íntimo das consciências, portanto, ai daquele que se diz cristão, e pensa enganar aos homens e a Deus da mesma forma. A verdade acima de tudo. Se sois espíritas, sede cristãos. E Deus vos abençoe. Tiago. Em 25 de abril de 1941. Súplica. Senhor Deus, bondoso Pai, que nos ouves neste instante, olha para os teus filhos na terra e para os espíritos no espaço. Quer seja em corpo ou em alma, que todos se dirijam a Deus, servindo ao verdadeiro Salvador, seu bendito Filho. Permita, Pai, que a criatura humana compreenda a verdade e se afaste da maldade, de que a terra está cheia. Permite que o nome de Jesus seja luz para toda a humanidade e que reine sempre a excelsa virtude, que é a fé. Permita sempre que os centros espíritas recebam o maior número de bênçãos, reinando neles caridade e amor, e saibam, hoje e sempre, abraçar a doutrina que os eleva até Deus. E todas essas preces cheguem até todas as almas aflitas, e a nossa fé seja sempre firme. Deus nos ampare sempre. Que assim seja por todos os séculos dos séculos. Bianca. Em 2 de maio de 1941. A segurança do crente espírita. Meus amigos, meus caríssimos irmãos, aqui estou convosco buscando deleitar o meu espírito em vossa companhia. Trago a minha afeição, todo o meu afeto pelo asilo espírita João Evangelista. Amigos e irmãos, a época de dores, de sofrimentos, apreensões e dúvidas sobre o futuro que se apresenta pejado de probabilidade funestas. As almas fracas mais se afligem diante disso que se aproxima. No coração do homem crente, porém, deve reinar a paz, porque ele se sente seguro em Deus, seu Pai. Seu consolo, em meio às agonias do mundo, é fazer o maior bem possível, ao seu alcance, aos seus irmãos sofredores. Nós, os do espaço, esforçamo-nos por aliviar a todos e apreciamos comovidos a vossa solidariedade conosco. Pobres dos desviados do bem. São inúteis, senão prejudiciais, numa oportunidade em que todo o esforço cristão se deve conjugar ao nosso, para o bem geral. Deus lhes perdoe. Paz a todos. Maria Luísa. Em 16 de maio de 1941. A responsabilidade da escolha. Meus amigos, meus irmãos, desejo falar convosco nesta hora, concluindo este trabalho de caridade, no sentido de despertar a vossa razão, vossa inteligência na escolha do caminho que desejais seguir. Não venho discutir este ponto, venho dizer, porém, a palavra do Mestre como ele disse outrora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, que Jesus possa estar em diferentes caminhos, é compreensível, desde que ele é a verdade, ele é a vida. Ele próprio afirmou ter ovelhas de outros currais. Estudai a vossa crença, dá-lhe desenvolvimento, pois a verdade desempenha papel saliente na vossa vida. Aquele que vem à terra, que faz o bem, pela caridade, encontrará o caminho, a verdade e a vida, e está dentro da lei. Pergunto, Espiritismo não vem procurando se enquadrar dentro da caridade? Dedicando-se ao Espiritismo, procurando evoluir colhendo os ensinamentos espíritas, não coir o homem do seu progresso. Cabe-nos a responsabilidade da escolha, para a realização do vosso trabalho. Mas, dentro do Espiritismo cristão, vós encontrareis a água da vida que sacia toda a sede, o pão que alimenta vossa alma, e do além virá a vez dos que vos têm amor. Que mais buscais? Que mais desejais? Aquele que se considera um espírita não vacilará. Sede caridosos, sede sinceros, sede leais em dizer que sois espíritas. Outros meios de praticar a caridade há, não contesto, é simplesmente um caso de escolha e deveis ser francos. Feita a escolha, assumi a responsabilidade da vossa tarefa e tratai de ser bons elementos. Continuai a trabalhar para o vosso próximo, em tudo que a vossa fé vos ensina.
Guarde-vos Deus e vos em tua resolução melhor a seguir. Max. Em 16 de maio de 1941. Um despertar consciente. Deus seja louvado. Começo a minha vida espírita, como um ser desencarnado, dando hoje a minha primeira comunicação. Sinto que sou esperado desde muito. O meu coração, como espírito, se alegra em ver que todo o sofrimento que causei não foi perdido, porque hoje o meu espírito recordando, compreende quantas tristezas, quantas lágrimas provoquei. Deus em sua sabedoria infinita tudo resolve com peso e medida. Foi assim que chegou o dia de arrancar um grande peso da consciência. Consciência infantil não podia compreendê-lo hoje que uma dívida foi resgatada. Eu fui, graças ao meu Deus, elucidada para compreender o que só na doutrina espírita pode existir explicação. Mas vivia feliz, brincava alegre, satisfeita, corria para a escola para cumprir os meus deveres. Minhas travessuras infantis não eram desagradáveis para um coração de mãe. Eu era querida por todos quantos me conheciam, perdoavam as minhas infantilidades, compreendo a primeira infância, tudo isso é bem verdade. Morava em mim um espírito que tinha sua prova para resgatar. Chegou o dia, a hora, chegou tudo, tudo se passou. Parece ainda que estou a ver aquele quadro doloroso. A minha pobre mãe pouco faltou para perder a razão. Os soluços de meu pai, quando teve conhecimento do fato. Tudo eu vejo como um livro aberto diante de mim. Tenho presente essa cena que vejo perfeitamente no plano da vida em que me encontro. Recebi já dos mestres os conhecimentos de outras existências do meu espírito, e, confiante na vontade de Deus, eu digo aos meus a mesma coisa: Deus não pode errar, Deus não pode praticar um ato de injustiça, Deus é sempre reto e bom. Eu mereci a prova, não pela vida de criança, mas pela vida de adulto. Comecei louvando a Deus, termino enviando beijos a todos os meus e ainda repetindo: louvado seja Deus. Jaci. Em 23 de maio de 1941. Ouçamos a voz do alto. Seja louvado o nome do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, sendo eu um dos amigos desta casa de caridade, a que constantemente compareço, não tereis dúvidas sobre a minha dedicação, porquanto ao serviço da causa espírita dei todo o meu esforço e ilimitado préstimo. Venho falar-vos sobre a fase especial que atravessa esta casa. Desde o ano de 1923 que se acha fundado o Asilo Espírita João Evangelista, desde o ano de 1927 que as suas portas se acham abertas para crianças necessitadas. Isto posso confirmar, e vós sois testemunhas oculares das dificuldades por que tem atravessado esta casa, e, por mercê de Deus, todas essas dificuldades têm sido removidas pelo esforço do homem e pela perseverança dos protetores e espíritos adiantados. Eu venho dizer-vos que as fileiras da guarda espírita desta casa se encontram a postos e, em todas as vossas boas ideias colaborarão convosco para a obra de caridade, desde que a vossa fidelidade seja posta em prova. Nós, os espíritos, encaramos as coisas terrenas por um prisma muito diverso daquele que o homem vê. O homem vê o momento presente, a felicidade que está diante dos seus olhos, mas as dificuldades futuras que se apresentam, no trabalho que tem ante mãos, os seus olhos não podem alcançar, porquanto isto é velado à sua perspectiva. Apenas por uma intuição ele pode alcançar um pouco daquilo que está oculto aos seus olhos. Nós, os espíritos, porém, que não temos o dom da onipresença, ou da onisciência, empregamos o nosso esforço e clarividência, e vamos um pouquinho mais além. E eu bem sei que, diante da situação atual que o asilo atravessa, foi uma ideia verdadeiramente luminosa de amparar a velhice, programa este dentro dos moldes do Asilo Espírita João Evangelista, e até o momento presente não realizado. No entanto, os tempos têm decorrido, a proteção do alto não se esgotou. Mas a caridade humana parece mostrar-se cansada, e no entanto,
Bem ao contrário, aumenta de valor. Meditai, porém, em como encontrar a solução desta questão que entrará em debate em poucos minutos, e mantendo-vos em prece, pois trata-se de assunto sério, ao qual é necessário dar uma solução. Feliz há de ser. E nós teremos o prazer de visitar não somente os espíritos encarnados em corpos infantis, como os espíritos prestes a desencarnar, em corpos envelhecidos, tudo para aumentar o amor, para a fé, e a glória de Deus. José Dácio. Em 23 de maio de 1941. Atendamos a voz do alto. Meus amigos, meus irmãos, Deus em sua alta sabedoria e bondade inigualável, colocou o homem na terra depositário de um espírito que deseja progredir e tem ânsia de evolução. Esse espírito, tomando um corpo de carne, busca encaminhar-se sempre pela linha do bem, mas acontece que as tentações do mundo, muitas vezes o induzem ao erro. Esses erros, por vezes repetidos, vão agravando a sua situação espiritual de forma tal, que muitas existências talhadas para o progresso e a evolução, retardam essa evolução, esse progresso pelos seus atos, pelos pensamentos desencontrados, pela maneira exterior. Muitas vezes na construção do pensamento criou o homem a sua vocação, escolha a sua tarefa, escolha a sua crença, determinando a sua fé, conhecendo bem o caminho que tem a seguir, e as tentações desviam-no, atrapalhando-lhe um passo dado com acerto, porque aceita outros pensamentos vindos da treva. É necessário chamar a atenção do homem para si próprio. De ordinário, a criatura humana tem o pensamento voltado para os outros. O que pensará fulano? Será que o fulano é leal comigo? O seu proceder é correto? Estarei eu, talvez, vendido? Como agir? Como fazer? O homem deve pousar um pouco e olhar sobre si próprio. Que devo eu fazer? Que consistência tem a fé que pratico? Terei a força suficiente para conduzir a fé, para encaminhar meus pensamentos em linha reta? Isto devia dizer o homem. Mas a conveniência, a sociedade, o meio em que vive, o ambiente que o rodeia, muitas vezes maus pensamentos de pontos diversos, ele desvia uma tarefa, que poderia ser realizada com acerto, e fica meio certa e meio errada. É interesse individual de cada um pensar com seu próprio cérebro, raciocinar com a sua própria razão. Dentro do Espiritismo não pode haver dois caminhos certos a seguir: ou seguimos o caminho da caridade, o caminho da resolução, ou então, o caminho errado, o atalho, o rodeio, o precipício que não pode conduzir à luz. Mais uma palavra só, e basta: uma criatura espírita, um crente espírita, não nega a sua fé, um crente espírita é fiel à sua consciência. Um crente espírita não deve procurar nas sessões estranhas a sua orientação cristã, a caridade falsa, os conselhos prejudiciais, que atrasarão o seu progresso. Crentes espíritas não devem frequentar ambientes que prejudicam, porque envenenarão as suas almas com o fluido da treva e se afastarão da graça de Deus. Serão elementos que prejudicarão o trabalho cristão dos meus irmãos. Outro assunto. A profecia é um dom, mas só Deus o conhece. Profetas de 5 minutos, de predições fúteis, sem proveito algum para a fé e fora da caridade, não vos impressioneis. Nada receieis, a caridade seja o vosso lema. João de Freitas. Em 30 de maio de 1941. Um voto auspicioso. Amigos e irmãos, Deus vos conceda sua luz. Luz esclarecedora de consciência, de pensamento, de livre-arbítrio. Como as nuvens pesadas encobrem com sua sombra a face do sol, assim também os pensamentos maus encobrem por pequeno espaço, por minutos, a ação dos pensamentos bons. Como as nuvens não podem toldar de todo e sempre a luz do sol, também os pensamentos bons não podem ser destruídos pelos pensamentos maus. Coragem, meus amigos. Mãos limpas, consciências abertas ao bem. Espírito ao largo, visão límpida de cristianismo,
e vontade firme de trabalhar. Não serão pequenos os tropeços que venham impedir o caminho sensacional do asilo espírita João Evangelista, mais um pequeno esforço, mais uma resolução firme, mais devotamento à causa e mais confiança em Deus. A casa de João Evangelista irá avante no seu progresso, no seu programa, e chegará o dia em que nós teremos o prazer inefável de ver a infância desvalida, amparada, cuidada, protegida, ao lado da velhice enfraquecida, também sofredora, também necessitada, também protegida. Um abraço fraterno vos deixo hoje. Que Deus, Nosso Senhor e Jesus Cristo amparem os fortes, são eles o esteio da ideia, para que não vacile. E que Deus tenha piedade dos fracos, para que não haja desvio do campo bom, e não venham mais tarde apreciar de longe, quando podiam estar perto conosco. Que o Pai proteja a todos e ampare a criatura humana. Isaura. Em 30 de maio de 1941. O homem espírita. Seja louvado o Santíssimo nome do Criador. Irmãos e amigos, vós não ignorais a fase que atravessa o globo terreno, perturbando em seu sólido fundamento a sociedade moral, intelectual, espiritual. Vós não ignoreis do quanto padece a humanidade. Ouvis o seu grito pungente, mas que corresponde às culpas de espíritos em encarnações passadas. Deus não pode permitir desacerto na obra que determinou. O homem espírita, nesta hora de responsabilidade, deve colocar a sua fé acima de tudo. Vedes que a sociedade acende velas a Deus, deixando os espíritos em treva. O homem espírita deve manter-se inflexível em sua linha de fé e de certeza da vida eterna. Só essa crença irremovível pode salvar a criatura dos perigos em que se encontra. Se tendes fé, ela será como uma âncora a que se apeguem os fracos, e se sois descrentes ireis no mundo em dores, ao sabor das circunstâncias. Com a fé, poderá o vosso corpo tudo suportar. Se não tendes fé, resvalareis para o abismo, e a vossa alma padecerá sofrimentos inauditos. Dedicai-vos à causa do espiritismo cristão e tende confiança, auxiliando sempre a obra de caridade confiada aos bons espíritos, e eles por sua vez, também não se esquecerão das vossas dores, das vossas necessidades terrenas. Pode necessitar o asilo espírita João Evangelista do apoio material e sustento, de tudo que diz respeito às coisas terrenas, mas na luta espiritual, não como espíritos fracos como eu, pode enfileirar-se na fé onipotente do infinito, e vós vereis um dia se erguer a obra gigantesca que se encontra à vossa frente. Cuidado! Um passo desacertado pode acarretar um desvio espiritual. Coragem para viver. Coragem para vencer. Deus vos guia em todos os atos da vossa vida. Tiago. Em 6 de junho de 1941. É tempo. Bendito seja o Santíssimo nome do Criador. Amigos, as almas levam consigo para o infinito os sentimentos de que se acham possuídas na terra. Partindo deste mundo de provas, de dores, para o além luminoso, pelos seus pendores, as suas ações, ocupam o seu verdadeiro lugar, os humildes, que têm o coração cheio de sentimentos de caridade para com seus irmãos, com os próprios animais, têm a recebê-los, os obreiros do bem. O malfeitor constrói sentimentos bem contrários, pensamentos transviados, cujas ações negras tingem como a sombra, cujos sentimentos toldam o seu perispírito, tem a companhia dos seus condutores. Entram para o lugar da tristeza, da luta para o lugar do sofrimento. Criaturas humanas que me ouvis, crentes espíritas ou não, por que não encarais a sério as coisas concernentes ao vosso futuro espiritual? Por que não aceitais, seja esta ou aquela vossa religião, os seus ensinos morais? Por que não obedeceis ao mandamento sagrado da lei de Deus, mandamento único que resume todos os outros? O amor. Que venha a ser o amor. É tempo de meditar sobre a vossa situação espiritual, preparar a resolução, é tempo de tomar o caminho que conduz ao alto. Refleti. Deus abate os orgulhosos,
Deus eleva os humildes. Deus vos guie. Jean Marie Vianney. Em 6 de junho de 1941. Calma. Meus amigos, meus irmãos, desça sobre vós a serena paz do Salvador. Que essa paz repouse em vós, para benefício das vossas almas. Permita Deus que os vossos espíritos se mostrem calmos, para o benefício do próximo. As almas turbulentas não podem receber direta essa paz tão benéfica, pois são almas portadoras de sentimentos opostos, sempre inquietas, sempre procurando os ambientes que não são calmos, sempre provocando situações difíceis. A paz tranquilizadora dos espíritos serenos, que traçam a sua linha reta e procuram seguir por ela, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, é privilégio dos espíritos calmos. O passo do crente espírita deve ser um passo seguro, tanto na terra como no além, firme na doutrina que revive a sua fé. O passo do espírita não pode ser hesitante, nem agitado, porquanto ele tem as suas ideias baseadas no princípio da caridade, e essa caridade só pode fazer bem ao espírita calmo. O espírita agitado, o espírita entrando pelo caminho das injustiças com o seu semelhante que esteja praticando a doutrina do Mestre, doutrina serena e pacífica, doutrina de amor, de caridade, este espírita não procede bem. Assim, pois, meus caros irmãos, vós que procurais a todo instante o alimento espiritual e moral da casa de João Evangelista, recordai-vos sempre de que, pela serenidade dos vossos atos, pela vossa maneira de proceder, pelas vossas atitudes firmes, pela vossa delicadeza e lealdade para com todos os seres, sereis um elemento bom dessa causa, mas, pela maneira errada de proceder, maneira turbulenta de agir, sereis um elemento de desordem. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Que Jesus vos abra a inteligência, e que a paz divina do Salvador esteja convosco. Isaura. Em 20 de junho de 1941. O valor do Espiritismo. Deus vos guarde em seu amor, meus irmãos. Que venhais buscar nesta bela sessão ensinamentos espíritas, é o meu sincero voto. Espiritismo tem diversos caminhos, aliás, a Terra é farta desses vários caminhos, e deveis escolher qual desejais seguir. Espíritos que desejam progredir, e procuram conhecer a ciência espírita, procuram aproximar-se de Deus frequentando as boas sessões, dando o primeiro passo espiritual, que, por ainda enfraquecidos, não pode ser firme, e assim vão fazendo seu progresso intelectual e espiritual. Crentes espíritas há quem diga nada têm de bom desde que conheceram o Espiritismo, que dantes era um mar de rosas, mas depois tudo mudou. Meus caros irmãos, como é possível pensar assim? É que o Espiritismo desperta a alma, enquanto as outras religiões não lhes mostram o valor dos indivíduos, e a sua responsabilidade perante os seus compromissos, não o fazem deixar de amar as coisas materiais e reconhecer do progresso a parte definitiva. O espírita deve conhecer o valor do sofrimento, oriundo das vidas passadas. O espírita sabe como deve olhar para os amigos e os seus semelhantes, e, afinal, só como espírita se pode progredir rapidamente. A moral que um crente deve ter, é não somente olhar para o corpo, mas sim para a alma que deve ser pura. Em outra crença qualquer, quando se parte para este além, só basta fazer missas, mas no Espiritismo, se sabe que no sofrimento se encontra a alavanca do progresso. O teu progresso tem que ser feito por ti, só tu podes fazer, mais ninguém. É assim que o Espiritismo fala àqueles que acham as coisas muito bonitas, muito belas, mas não sabem segui-las, e procuram entendimentos contrários a todos os mandamentos de Deus. Eis o que é Espiritismo de boa fé, consciências limpas, entendimentos claros, trabalho efetivo. Que a caridade suprema seja o alívio das nossas almas. Deus vos guarde a todos. Maria Rita. Em 20 de junho de 1941.
Meditemos. Meus amigos e meus irmãos, venha neste instante sobre vós a paz do Senhor. A obra que tendes entre mãos é grandiosa e de um alcance que talvez os vossos próprios espíritos não percebam sua elevada finalidade. Para poder alcançar essa finalidade, uma coisa, porém, é essencial, indispensável: a solidariedade, o amparo fraterno, a amizade recíproca que deve existir entre vós todos. É fator indispensável o sentimento de lealdade de conduta, a vontade de bem servir. Como porém uma coletividade não é possível esses sentimentos plenamente, pela dureza de coração de muitos, é bom prevenir os bem-intencionados que não se deixem contagiar pelo sentimento brutal do egoísmo que empolga os restantes. Se ao menos uma parte da coletividade escuta e pratica as lições do alto, exemplificando-as com seus modos, nas suas palavras, nas suas ações, com suas maneiras, com seus gestos, algo se construirá de bom, de sólido, muito embora estejamos todos longe da perfeição. Que deseja o Espiritismo? Que exige ele dos homens? Qual o sacrifício que lhes impõe? Que sentimento mal lhe inspira? Nenhum, porque tudo quanto o Espiritismo exige, requer da criatura humana, redunda no benefício próprio do seu espírito. Eis, por exemplo, sede caridosos espiritual e materialmente. Esta caridade eleva o vosso espírito. Ele vos diz: não se deve deixar que a mão esquerda veja aquilo que a direita praticou, faça-o sem alarde, sem toque de trombeta em praça pública, sem representações nos jornais, que nenhum proveito espiritual trazem ao homem essas exterioridades. A vós, portanto, meus amigos, é bom dizer que, se o Espiritismo isto exige de vós, muito tem para vos dar. Andai assim no meio daqueles que não vos entendem, suportai injúrias, suportai tristezas, suportai decepções, tudo por amor daquele que tudo suportou. Calculai o alcance, a dor do amantíssimo Jesus, pensando sobre a exatidão desta palavra que vou citar. Disse o malfeitor na cruz: ao pé do Salvador, tu não és o Cristo. Por que não te salvas e a nós também? Desce da cruz. Jesus agonizante, gotejando sangue. Houve aquela ordem sarcástica e, para consolo do seu ilimitado espírito, o outro pecador disse: tu na condenação ainda não te arrependes. Nós aqui estamos pelos nossos crimes, que praticamos, mas a ele que crime lhe podemos imputar? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meus amigos, isto é para que possais ter a compreensão do perdão e da fé. Amai-vos uns aos outros, meus amigos, é a lei, sede fiéis nas vossas palavras. Talvez não tenhais me reconhecido hoje, agora no fim da comunicação tenho que vos dizer: sou o vosso amigo, que acompanha os vossos passos, apreciando o progresso desta casa e vos abraço de encontro ao peito, se é que o espírito tem coração. Deus vos guie, até. José Dácio. Em 4 de julho de 1941. Uma visita amiga. Amigos e irmãos, continua o vale de lágrimas e dores a avassalar o vosso mundo. Continua a luta sangrenta a destruir corpos, a perturbar almas. Continua a infelicidade a juncar de cadáver os campos. Campos outrora tão fartos, nessa desolação, nesse sofrimento angustioso. Nós, os espíritos desencarnados, vigiamos e oramos em busca daqueles que, desprendidos da matéria, desconhecem o estado das suas almas e dos seus corpos. Muitas vezes já vos tenho descrito as cenas dolorosas, e volto de uma dessas viagens para vos pedir novamente o conforto da prece para os espíritos presos à matéria, para os seres desencarnados, em proveito dos irmãos sofredores pelas dores alheias. Venho vos pedir, meus amigos, que não vos esqueçais nas vossas preces das angustias do próximo. A guerra se alastra cada vez mais terrível, desumana, e só Deus sabe quanto durará, mutilando corpos, avassalando almas, causando pânico e desgraças à humanidade em peso.
Um recanto abençoado vosso, mas, ainda assim deveis ser solidários com os vossos irmãos sofredores, tendo comunhão com o vosso guia, para pedir mais uma vez que se amem, acalmem-se, e voltem à idolatrada paz, e venha o sossego das famílias, para que o trabalhador possa voltar à lavoura, operário contente possa cantar no